Olá! No Direito Sem Fronteiras de hoje, continuamos a falar sobre os programas, fundos e agências da Organização das Nações Unidas. Esses organismos internacionais atuam de forma independente e são responsáveis por promover as ações da organização. Hoje vamos falar de 3 programas e um fundo da ONU. Veja na reportagem. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, atua na promoção do desenvolvimento dos países, bem como na erradicação da pobreza no mundo. É responsável pelo Relatório de Desenvolvimento Humano, conhecido como IDH. Atualmente, o PNUD está à frente da Agenda 2030. Já o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é o organismo da ONU catalisador das atividades relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. No centro do PNUMA, o uso eficiente de recursos naturais. A proteção também está na base do UNICEF, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. E no contexto de descentralização das Nações Unidas, a organização conta com a ONU Mulheres. Voltada para a busca da igualdade de gênero, ela atua nos países, favorecendo o diálogo para a implementação de políticas públicas de empoderamento como um princípio central de desenvolvimento cultural, social e econômico. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Guilherme de Almeida, professor de Direitos Humanos e de Filosofia do Direito e livre docente do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Ele também é consultor de diversos organismos internacionais. Também está conosco Leopoldo Soares, advogado e professor de Direitos Humanos. Muito bem-vindos ao nosso programa, agradeço a participação de vocês aqui no Direito Sem Fronteiras e vamos começar falando sobre o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele é um dos programas essenciais, até porque, além de ter um trabalho próprio, ele também coordena o trabalho das outras agências. E uma das missões do PNUD é justamente erradicar a pobreza e também trabalha no desenvolvimento. Começo com o professor Guilherme. Professor, quais são as complexidades das missões do PNUD e que contexto jurídico também eles encontram nos países? Olha, você acabou de citar talvez o grande desafio institucional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é lidar com todas programas, agências e fundo da ONU que estão no terreno, né? Então, o PNUD tem essa tarefa de coordenação que é definitivamente um desafio institucional. E para lidar com essa tarefa, o PNUD tem toda uma estratégia que, diria eu, tem como perspectiva central a produção do Human Development Report, o relatório de desenvolvimento humano, né? Então, o relatório de desenvolvimento humano é produzido anualmente e tenta mostrar os principais desafios da ONU e, mais especificamente, do PNUD naquele ano específico. Agora, professor Leopoldo, eu gostaria que o senhor falasse sobre esses relatórios produzidos anualmente. Quais são os impactos deles nos países? Acho que os relatórios são extremamente importantes para que os países possam implementar boas práticas de desenvolvimento. A gente tem uma heterogeneidade muito grande de culturas e condições econômicas e sociais, considerando o contexto global, e acho importante que haja informações para que esses países possam orientar suas políticas públicas no sentido de informar as pessoas, os órgãos de governo, os sistemas de justiça, para que numa ação que, se não for extremamente coordenada, mas pelo menos tenha lá um eixo em que os países possam seguir, possa se buscar algum êxito nesse sentido, né?
Professor Guilherme, o PNUD, ao longo dos anos, também tem se empenhado na promoção de objetivos. A gente teve o PNUD trabalhando durante 15 anos com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora, neste momento, a gente está com a Agenda 2030, que traz aí 17 desafios para os países cumprirem até 2030. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esses dois grandes objetivos que o PNUD trouxe em contexto global. Os objetivos, eles são importantes na medida que eles apontam uma diretriz para a comunidade internacional de quase 200 países que nós temos hoje, né? E eles podem também criar uma rede de proteção social global. Mas aí a gente precisa ter do PNUD também uma capacidade de articulação com as diversas instituições que estão no terreno de um país específico e com as outras diversas instituições globais. Ou seja, o PNUD não pode ficar ensimesmado no trabalho dele só com aquelas organizações que pertencem à Organização das Nações Unidas, né? Ele tem que ter uma atividade também centrípeta de ir em busca de outros parceiros que consigam ver a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que você falou, são 17. E por que são 17? Porque os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, chamados ODMs, se mostraram insuficientes para lidar com as complexidades do mundo atual. E veja, faltam 9 anos para o cumprimento desses ODS, e o primeiro deles é a questão da pobreza, e agora, no estado de pandemia, a gente só vê essa condição se agravar. E o professor Leopoldo, ainda falando sobre esses objetivos, tanto os ODMs como os atuais, os ODS, eles contribuem, por exemplo, para a formação de políticas públicas dentro dos países e também poderia perpassar nas discussões legislativas e alcançar aí o nosso direito? Me parece que eles têm a potencialidade de ajudar, né? E aí depende muito da receptividade que esses objetivos têm nos mais variados aspectos políticos dos países, né? Eu particularmente tenho acompanhado o UNODC, né, que é o escritório da ONU sobre prevenção a crimes e drogas, e tenho percebido como esse escritório tem sido bastante eficaz na difusão de políticas de prevenção a crimes, inclusive de corrupção, mas que dependem muito de como os países recebem essas informações, né? Então, a potencialidade me parece que existe. Agora, nós temos uma conjuntura complexa, né, que às vezes impede que essas políticas cheguem aos países de forma a torná-las eficazes. Professor Guilherme, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, que também é um eixo muito do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele foi criado em 1972. Naquela época, a gente vivia um contexto, por exemplo, na Europa, de uma discussão em relação aos partidos verdes. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a criação do PNUMA nesse ambiente. Olha, 1972, né, é o ano da criação da expressão desenvolvimento sustentável, né, Sustainable Development, por meio da Go Brundtland. Então, é uma resposta da ONU a esse tema. Agora, não vai nenhuma crítica ao PNUMA. A questão do meio ambiente em estado de emergência climática, que é um estado que a ONU deveria declarar um estado planetário de emergência climática, ela é algo que não pode estar centrado nas Nações Unidas num pequeno programa, mas ela tem que se mostrar uma instituição à altura dos desafios globais, porque senão o futuro dela será o mesmo futuro da Sociedade das Nações, que foi o desaparecimento institucional.
Agora, professor Leopoldo, ainda a gente se atendo a esse contexto histórico de criação do PNUMA. Um pouco antes da criação do PNUMA, a gente teve a Conferência de Estocolmo, que trouxe aí a primeira discussão da ONU, a grande discussão da ONU relacionada ao meio ambiente. E aí depois a gente tem também, já 20 anos depois, a ECO 92, que também trouxe aí um forte legado. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre as lições deixadas por esses dois grandes encontros. Os encontros, eles são encontros importantes na medida em que possibilitam que os estados discutam e possam conceber alguns documentos que orientam as ações, né? Agora, o professor Guilherme disse muito bem, é importante que haja essa abordagem um pouco mais ostensiva e que esses encontros, eles também evoluam nesse sentido. A gente percebeu nos últimos tempos que alguns países resistentes a práticas de desenvolvimento sustentável e resistentes à preservação do meio ambiente têm tentado, em alguma medida, boicotar esses encontros ou esvaziar esses encontros de modo que eles não sirvam como instrumentos eficazes para a promoção de políticas de desenvolvimento sustentável, né? O professor Guilherme disse muito bem, determinadas condições de potências econômicas às vezes inviabilizam essas medidas, né? Os Estados Unidos da América, por exemplo, no tocante aos direitos humanos, ao deixar, por exemplo, né, o Conselho de Direitos Humanos da ONU indica que não está alinhado a essa proposta global de desenvolvimento sustentável, de preservação da dignidade humana. Em alguma medida, a ONU tem que, por meio dos seus programas, demonstrar alguma capacidade de articulação e de força para contrapor essas medidas, sob pena desses encontros se tornarem encontros historicamente relevantes, icônicos, porém sem uma efetividade prática relevante, né? E, professor Guilherme, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre a ECO 92. Os efeitos dessa conferência ainda se reverberam até hoje? Qual foi o significado prático da ECO 92? Olha, a ECO 92 foi uma conferência histórica, né? Histórica em todos os aspectos. Como você falou, ela já tinha uma base normativa, que foi a Conferência de Estocolmo, 20 anos antes, em 1972. Ela foi liderada por um diplomata e um pensador e professor de primeira categoria, o professor Celso Laffer, que conseguiu, com a ajuda do profissionalíssimo Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, reconhecido globalmente, conseguiu trazer para o Brasil os mais diversos atores, né? Por exemplo, atores até que têm uma inimizade histórica. Dalai Lama, né, chefe de governo do Tibete, teve aqui sob protesto da China, mas ele teve aqui. A China só pousou 1 minuto depois que Dalai Lama tinha embarcado no avião para a Argentina, mas o Brasil foi capaz de assumir essa postura de liderança e criar aquilo que dará base posteriormente ao Acordo de Paris, né? Anos depois. Então, veja, essa norma no âmbito do direito internacional, ela também tem o papel de ser um local da memória. Se alguém te perguntar o que o Brasil fez coisas relevantíssimas. E a ECO 92 vai ser a segunda conferência da ONU, na época que o secretário-geral era o egípcio Boutros Ghali, que teve essa genial ideia de fazer conferências globais para pensar temas globais. Então, a gente teve a ECO 92 no Brasil. 1 ano antes, a gente teve uma convenção em Nova York para discutir os direitos da criança, que levou à elaboração da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E 1 ano depois, a gente vai ter a Conferência de Viena para discutir a questão dos direitos humanos, que o embaixador brasileiro João Gilberto Saboia foi o responsável pela elaboração do documento final, que é a Declaração e o Programa de Ação de Viena de 1993. Ou seja, o Brasil assumindo aí um papel de liderança, mas a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre o Brasil, porque agora a gente faz um rápido intervalo e na volta continuamos a falar mais sobre esse tema. O Direito Sem Fronteiras volta já.
Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre os programas e fundos da ONU. Vamos agora então voltar a falar com os nossos convidados. Professor Leopoldo, a gente vai seguir agora o Direito Sem Fronteiras falando sobre um fundo da ONU, que é o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, mais conhecido como UNICEF. Inclusive, o UNICEF ele é um dos mais antigos organismos que fazem parte da ONU. Como é que surge o UNICEF? Qual foi a necessidade que a ONU enxergou para poder criar esse fundo? A ONU, em alguma medida, do ponto de vista histórico, né, se deparou com a necessidade da especificação de alguns sujeitos tidos como vulnerabilizados na esfera global, né? E aí a necessidade de se capilarizar a ONU no sentido de trazer fundos e agências que pudessem dar conta desses assuntos específicos. E a questão da infância, da juventude, é uma questão importante, na medida em que também são atores que ficam expostos, portanto, vulnerabilizados a determinadas situações e precisam aí de uma atuação mais incisiva, de apoio, e a UNICEF acho que cumpre com esse papel, né? Promovendo programas, auxílio econômico e alguns programas de orientação no sentido de proteger a figura da criança e do adolescente. Agora, professor Guilherme, a gente vê o UNICEF adotando um documento em 1959, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e anos depois, já em 1989, é realizada a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que inclusive se torna um tratado. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse mecanismo. Olha, é uma pergunta excelente, né? Porque mostra como os documentos de direitos humanos vão se desenvolvendo, né? Em 1948, a gente teve, 3 anos depois da criação da ONU, o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, quando assinado em 10 de dezembro de 48, não era um instrumento vinculante, portanto, não obrigava os estados, mas ele foi para o plano da chamada moralidade universal. Em relação à Declaração Universal dos Direitos da Criança, é a mesma questão. Você vai para um sujeito de direito específico, como falou o professor Leopoldo, e você cria uma declaração que você coloca um marco normativo. E vejam a dificuldade para proteger a criança na comunidade internacional. Foi apenas e tão somente 31 anos depois, né, em 1990, você falou 89, 90, a criação da Convenção de Nova York, a Convenção dos Direitos da Criança. E, mais uma vez, o relevante papel que o Brasil, naquela época dos fatos, desenvolveu, porque logo na sequência, usando o princípio de proteção integral, que é o princípio da Convenção dos Direitos da Criança, foi estabelecido no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, a gente percebe aí uma porosidade entre o direito internacional de direitos humanos e o direito no Brasil, isso no pós-1988, a nossa Constituição Cidadã. Exatamente, professor. O professor Guilherme comentou sobre a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, com muita influência dessa convenção, desse tratado das Nações Unidas. Professor Leopoldo, o senhor pode falar sobre esse instrumento jurídico, o que ele significa para o Brasil? O ECA para o Brasil é extremamente importante na medida em que ele disciplina, logo após a Constituição de 88, uma demanda normativa da própria Constituição. E quando ele se influencia por esse instrumento da ONU, ele está redirecionando essa questão, né? O UNICEF ele foi criado em 46 numa situação de emergência de proteção da criança, e da infância e da adolescência, né? Agora, essa situação de emergência, numa situação de pós-guerra, com o passar do tempo, ela assume outras condições, pensando no planejamento de ações futuras. E aí a ideia de proteção integral da criança, que não é só a proteção do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do contexto de guerra, mas também no tocante à fome, no tocante à educação.
pensando no momento propício da infância e da adolescência para a criação de valores que são importantes para a formação integral do indivíduo e para a composição de uma sociedade global que seja pacífica e que seja comunitária no sentido da promoção do desenvolvimento. E acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente recebe essa normativa com essa missão. Inclusive, se consubstancia como instrumento normativo bastante importante em termos mundiais, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é reconhecido como um instrumento bastante relevante e até um tanto quanto à frente daquele momento histórico também por conta disso, né? Com essa ligação que tinha com os instrumentos internacionais vindos da ONU. Nós estamos falando aí da proteção das crianças e dos adolescentes, inclusive proteger as minorias, também está aí entre as missões da ONU, professor Guilherme. A gente vê que a organização tem criado outros organismos ao longo dos últimos anos e um deles é a ONU Mulheres, que foi criada em 2010. Ela tem apenas 10 anos de existência. O senhor acha que ela já conseguiu fazer a diferença e adotar ações efetivas? Olha, é uma iniciativa, digamos assim, que foi criada quando o secretário-geral era o sul-coreano, né, Boo Seul-han. Ele chama para a primeira secretária, a atual alta comissária de direitos humanos, a chilena Michelle Bachelet, né, à época dos fatos assumiu o ONU Mulheres, e o ONU Mulheres tenta trabalhar com mais uma minoria em estado de vulnerabilidade, e veja, não minoria numérica, minoria em termos de poder, que é a mulher que tem uma convenção específica, Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e que no Brasil recebe várias normativas específicas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, e como, por exemplo, o tipo penal do feminicídio. E a gente não pode esquecer o fenômeno da interseccionalidade, ou seja, a mulher em situação mais vulnerável aqui no Brasil é a mulher negra moradora de periferia. Professor Leopoldo, eu gostaria que a gente comentasse sobre um trabalho que a ONU Mulheres desenvolveu em 2013. Ela criou um banco constitucional, ou seja, ela fez uma análise das constituições dos países a partir da perspectiva de gênero. Esse estudo, ele é importante? Qual é o impacto dele para os países, e se o senhor quiser citar também para o Brasil? É importante, eu acho que o professor Guilherme tocou num ponto muito relevante, que é essa condição da mulher enquanto minoria e uma condição histórica de discriminação, e uma condição histórica de vulnerabilidade. A mulher, numa sociedade orientada pelo olhar masculino, europeu, faz com que a mulher tenha uma condição jurídica e socialmente vulnerável, e em especial a mulher negra, por conta dessa interseccionalidade. As constituições, mundo afora, né, como reflexo desses movimentos políticos, essas constituições elas vão acompanhando o seu tempo e, na medida do possível, vão estabelecendo direitos que se orientam no sentido da igualdade, né? A Constituição Brasileira de 88, por exemplo, vai falar da condição da mulher como uma condição igual à condição do homem, porém é uma disposição normativa, uma disposição eu não vou dizer teórica, porque não é só isso, mas a norma ela é um dever ser que nem sempre se orienta pela prática do Estado. E, nesse sentido, a ONU Mulheres, quando faz uma análise nessa proporção, procura dar substância, dar significado para aquilo que é a norma constitucional. Isso é muito importante, né? Quando a gente analisa, e no meu caso específico, eu analisei a Constituinte do Brasil em 87, o que a gente percebe nos movimentos constituintes é uma boa intenção, às vezes uma certa tolerância, mas um acordo jurídico e político de natureza prospectiva, pensando para frente, mas que tenha consciência de que, se não houver uma movimentação de base, se não houver uma organização social que dê corpo para isso, essas normas se tornam normas vazias. Então, não só a ONU, mas todas as entidades que, em alguma medida, tentam dar corpo para essas disposições constitucionais, são importantes. Por quê?
porque senão a gente passa a ter a gente verifica um conjunto de constituições que se denominam programáticas e nunca entregam aquilo que está sendo prometido. É importante que isso seja entregue. A gente percebe que na prática, e já se vão mais de 30 anos de vigência da nossa Constituição, as mulheres continuam numa situação de desigualdade no mercado de trabalho, as mulheres já continuam em situação de desigualdade em outras tantas searas da manifestação social e que evidenciam a importância da atuação da ONU Mulheres. Não é à toa que nós temos esse destacamento da ONU Mulheres nesse sentido. E, doutor Guilherme, a gente vê a ONU levando também, a ONU Mulheres levando o tema da legislação brasileira para fora, ou seja, sendo uma ponte de levar o que nós temos aqui de termos jurídicos, como bem o senhor citou. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é reconhecida internacionalmente. Então, a gente está caminhando, o nosso jurídico está caminhando para tentar promover e diminuir as desigualdades? Sem dúvida alguma. Veja, o desenvolvimento da legislação brasileira, especificamente no campo de direitos humanos, pós-1988, e veja, a Constituição de 1988, ela dialoga diretamente com a Constituição Portuguesa de 1976. Né? Então, e a aposta de ambas as constituições é no sentido da construção de um Estado democrático de direito no Brasil e um Estado de direito democrático em Portugal. Essa troca de palavras, né? Lá é perdidos e achados e aqui é achados e perdidos. Mas seja como for, nesse sentido, a gente já citou aqui o ECA, citamos a Lei Maria da Penha, citamos o tipo penal do feminicídio, mas o que nós temos que ter claro é que a mudança jurídica per se, ela não é suficiente, né? Requer aí uma mudança na mentalidade dos operadores do direito, daquelas pessoas que ocupam altos cargos no poder executivo e da mentalidade em geral. Porque o direito, né, numa perspectiva kelseniana, de teoria pura do direito, de um sistema que não dialoga com outros atores e com outras instituições no âmbito da sociedade, ele está fadado ao fracasso. E, professor Leopoldo, a gente está quase se encaminhando para o término do nosso programa. Eu gostaria que a gente falasse de forma rápida sobre o futuro, né? A gente está falando de agências especializadas, de fundos e programas da Organização das Nações Unidas. Como é que esses instrumentos eles devem se comportar daqui para frente? Eu acho que esses instrumentos têm que dialogar com a sociedade. Eu acho que o futuro é da organização social, o futuro é da utilização desses instrumentos como um ferramental para que a sociedade civil organizada possa se manifestar na busca dos seus direitos e de seus reconhecimentos, né? O professor Guilherme disse, eu também já tinha apontado, a norma por si só, ela não é capaz de promover mudanças sociais se ela não vier acompanhada da organização social pertinente. Eu acho que o distanciamento desses fundos com as pessoas, né, com o campo social em que o direito se aplica, seja o direito nacional, seja as normas internacionais, esse distanciamento ele deve ser superado. Quando falo de futuro, eu acho que é essa a questão. E outro ponto que eu acho importante é da gente olhar para as diferenças e diferenças que não são as diferenças do nosso cotidiano. É claro que a diferença de gênero é importante, é claro que a diferença de mobilidade, pensando em pessoas com deficiência, de compreensão, essas diferenças são todas muito importantes, mas a gente tem que pensar também naquelas diferenças que não fazem parte do nosso cotidiano e existem, como nas comunidades tradicionais, como nas comunidades periféricas, que estão longe, às vezes, do nosso alcance visual, mas que devem ser contempladas e devem ser ouvidas, inclusive como forma de contribuição para esses fundos, para que esses fundos não sejam esses programas, para que eles não sejam extremamente abstratos e longe da realidade social dos países. Então, nós vamos seguir acompanhando o trabalho desses organismos internacionais ao longo dos próximos anos. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos professores aqui no Direito Sem Fronteira, o professor Guilherme Almeida, que é professor de Direitos Humanos e de Filosofia do Direito da USP, e Leopoldo Soares, que é advogado e professor de Direitos Humanos.
É uma pena, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.